vasos revelou. Hoje sou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa não me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Jesus. Glória a Deus. O fim chegou, o cordeiro foi cortado, Ele veio pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, Ele veio pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio lá pra nos salvar, esmagar
amado Filho foi, está crucificado, morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua luz e graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. É teu corpo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos seu doce nome. Pelo amor, pela luz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos seu doce nome. Pelo amor, pela luz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro. Pois és santo, sim é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Este é o momento em que nós cultuamos a Deus com os nossos recursos. Então, aqueles irmãos que desejarem poderão trazer aqui à frente os seus dízimos, suas ofertas, como forma de culto ao Deus que nós servimos, enquanto nós cantamos esse último canto.
Ao fim desse cântico, o nosso irmão Jonas vai orar, agradecendo a Deus por esses recursos e intercedendo em favor da pregação. Graças pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos, Pai, mais uma noite, mais uma semana, para juntos, ó Deus, agradecermos ao Teu nome. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui se faz presente, por nos trazer em segurança até esse lugar. Eu te peço, Deus, e te agradeço pela vida de cada um que pôde ofertar nessa noite, Deus, aqueles que também não puderam, Senhor. Que o Senhor venha ser, Deus, todos os dias a provisão, nos dando, Pai, não aquilo, Pai, que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos todos os dias, Jesus. Nós te pedimos pelo pregador da noite, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, Deus, e não nos permita sairmos daqui sem entender a Tua palavra nesta noite, Jesus. Nos leve também em segurança para os nossos lares, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória
Graças e paz. Bom ver meus irmãos. Tem alguns aqui que eu não vejo todo dia, né? Tem alguns outros que eu já encontro na rua, lá em Crisópolis. Mas é bom ver vocês, ver a igreja reunida. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós temos um abraço da igreja mãe, para os irmãos e para nós reunidos também. E quem sabe no próximo ano a gente marca ou para vir todos para cá, ou a gente faz no sábado, né? Mas a gente conversa. Vida de paz, seja para a glória de Deus. Amém. Meus amados, eu vou já fazer uma introdução aqui, pedindo que o pastor Jacinto, para aqueles que não conhecem, e a família dele se levante. Eles estão ali atrás. O pastor Jacinto. Está ali 3 filhos do pastor Jacinto. A esposa do irmão Ricardo, a irmã Tereza. A sobrinha, né? A sobrinha do pastor Jacinto. E a esposa do pastor Jacinto, a Lucília, que os irmãos conhecem. Então estão ali. Obrigado por sentar. Aí, como não sei visitante da denominação, os irmãos daqui da congregação fiquem de pé, por favor. Pronto, eu sei que tem visitantes, está vendo? A estratégia? Pode sentar. Deus abençoe. E aqueles que estão visitando, que não fazem parte dessa congregação, fiquem de pé, para que a gente também possa conhecer. Isso. Vocês querem dizer onde congrega, o nome de vocês? Começando por aqui. As irmãs aqui na frente. Sua mãe? Olha, jovem. Amém. Deus abençoe. A irmã aqui atrás. A Rosa. Seu nome? Railda. Não, Railda. Então você botar o óculos na Railda. Me perdoe. Você disse eu conselho. O jovem aqui com a senhora. Seu nome? Eu sou Henrique. E Emanuel. Obrigado. Pode sentar. E Wesley. Abençoe. Lucinete. E aquele rapazinho lá da janela? Rapazinho da janela. E aquele que está lá atrás, aparece aqui, João. Ali atrás. Isso. E está a irmã Milene ali e o irmão Antônio Cardoso. Fique de pé no Antônio Cardoso. Amém. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Amém? Meus amados, com alegria e satisfação que nós estamos aqui para louvar a Deus junto com os irmãos por essa data. Eu não sou muito de ficar em numerologia, mas eu acredito, a Bíblia fala em questões numéricas e demonstra relevância nessas questões. Então eu acredito que 14 é um ano profético e um ano de bênção, amém? E nós vamos convidar os irmãos a abrir do texto de 1 Samuel, capítulo 7, só que do verso 7 ao verso 13 que nós vamos ler. Pastor, qual a versão? Primeira versão, se for Almeida ou pelo 7 A sua, cara. A minha é Almeida. Primeira Samuel 7, de 7 a 13. Da Ara, né? Ara. A revista atualizada. Eu disse, deixa eu ver aqui. Só para ver se eu Traduzido em português, João Ferreira de Almeida. Leitura, edição. Não. Sem problema. Mas a gente vai. Meio que seria diferente, dá para acompanhar. Amém?
capítulo 7, verso 13, verso 7 até o 13, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mizpá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Porque, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mizpá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E o 13: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém? E nós vamos todos juntos ler o verso 12. Amém? Todos no início. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs e chamou o seu nome Ebenezer. Não. É diferente, né? Então vamos ler todos nessa versão aqui, tá certo? Vamos lá. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre a cidade de Mizpá e de deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. E quando eu vi o arte com esse tema, esse 1 Samuel 7, 12, eu achei muito propício, achei adequado para esse momento. E vamos fazer uma reflexão em cima disso. E eu peço que quando eu falar Ebenezer, os irmãos já completam dizendo o que significa. Significa o quê? Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. Como é bom ter essa compreensão que Deus é um Deus que nos ajuda, nos auxilia, não nos deixa, que cuida de nós em todo o tempo. Mesmo nos momentos de dificuldade, onde pensamos que Deus esqueceu de nós, quando nos lembramos dos textos bíblicos e olhamos para as Escrituras, para as promessas de Deus, até mesmo na dificuldade, até mesmo no choro, até mesmo no sofrimento, conseguimos ver a presença de Deus. Lembramos de Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus no controle de tudo, sempre. Ebenezer, o significado principal é pedra de ajuda. Pedra de ajuda. E pedra, na Bíblia, ela tem uma referência forte para o povo de Israel.
Até hoje os cânticos do povo judeu, eles se referem à pedra como sendo a presença de Deus. Nós sabemos que quando Samuel ergue essa pedra, eu acredito que era uma pedra grande, uma pedra que traz um simbolismo dessa presença de Deus, do agir de Deus naquele momento. Aquela pedra, não foi ela que livrou o povo de Deus, mas era um memorial que foi colocado naquele lugar para que todas as vezes que o povo de Deus olhasse para aquela pedra, se lembrasse do grande livramento que Deus tinha dado ao seu povo. Amém? A pedra também, escrita lá no livro de Êxodo, essa é uma passagem de Êxodo 17, 4, 7, fala um pouco dessa forma de Deus expressar que Ele é um Deus forte, um Deus provedor, um Deus que está presente na hora que o povo dele precisa. E no dia 17, quando sai água da rocha, o povo estava no deserto, estava com sede, não tinha poço, não tinha rio, eles estavam com muita sede. Então Deus diz: eu estarei diante de você, falando com Moisés, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para todo o povo beber. Ou seja, confie em Moisés, coloque o povo diante dessa rocha, e quando você ferir essa rocha, haverá provimento da parte de Deus para o povo, e o povo bebeu da água que saiu abundante da rocha. Josué também, quando reúne o povo para tomar posse de Canaã, ele, juntamente com o exército, e à frente dele os sacerdotes, eles passam pelo Rio Jordão, levando a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E quando os sacerdotes e a arca param no rio, o rio para de correr ali, vira um paredão, e há uma ordem da parte do líder Josué, que cada líder das 12 tribos pegue uma pedra, e chegando do outro lado, eles ergueram um memorial. Nesse memorial de pedras, estava dizendo para que toda vez que o povo de Deus olhasse para aquela pedra, se lembrasse que Deus operou um milagre, eles atravessando o rio, e ali foi, na sequência, a conquista de Jericó. Então, assim como a pedra, aqui nesse texto, é um memorial da vitória do povo de Deus, mas através da ação sobrenatural de Deus, a ação da presença de Deus em favor do seu povo. Nós também temos, nessa data de hoje, um memorial. Creio que foi da parte de Deus quem escolheu este tema, porque daqui a alguns anos, quando nós olharmos nesse texto e lermos Ebenezer, a igreja diz: isso vai ficar na memória dos irmãos. E essa congregação, nesse dia de hoje, está comemorando, ainda que seja no dia 15, mas hoje nós estamos celebrando 14 anos dessa congregação. Amém? E também, quando nós nos lembrarmos dessa data, vamos nos lembrar
que as Escrituras também apontam para coisas maiores para cada um de nós. E essa conquista da parte de Deus para o seu povo não foi só ali no tempo de Samuel. A Bíblia também vai apontar no livro de Daniel 2, quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, os irmãos conhecem a história, e ele chama todos os estudiosos do reino dele, os sábios, e diz: digam-me, eu tive um sonho. E aqueles homens queriam que o rei contasse o sonho para ele dar uma interpretação que eles achassem conveniente. Mas o rei não aceitou. Ele queria que eles dissessem qual foi o sonho e qual era a interpretação. E o rei disse que ia eliminar todo aquele pessoal ali que se dizia sábio e entendido. Mas alguém se lembrou de um homem de Deus, um profeta do Senhor, e mandaram chamar Daniel. E Daniel, temente a Deus, obediente ao Senhor, ele chega para o rei e diz: me dê um tempo, e eu mesmo não posso revelar, mas eu creio num Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, e ele tem poder para revelar o sonho ao rei. E o sonho era uma estátua. E nessa estátua, a figura de um homem tinha uma parte de ouro, outra parte de prata, outra de bronze, outra de ferro e barro. E Daniel diz o sonho do rei e diz que aquela estátua representava os reinos. O reino era o que estava atuando naquele momento. A Babilônia e o rei Nabucodonosor. Mas Daniel ali profetiza através do sonho, ou revela o sonho, dizendo ao rei Nabucodonosor que depois dele viriam os medos persas, e isso aconteceu, que depois viria outro reino, que foi a Grécia, através de Alexandre o Grande, e depois viria outro reino, que seria dividido, teriam a parte de ferro, mas também a parte de barro, uma parte que não era tão forte. Mas o detalhe, Daniel disse: olha, agora aquela pedra que o Senhor viu no seu sonho, que saiu do alto, atingiu a estátua e derrubou. Essa pedra que saiu do alto, ele vai instituir um reino eterno. Porque todos esses reinos passaram. E Jesus chega justamente quando o reinado está com Roma. Jesus é essa pedra que saiu do alto. Pois a Bíblia diz: glória a Jesus, glória a Deus. que Ele, Deus, a palavra, Glória a Jesus. se fez carne Aleluia. e habitou entre nós. Glória a Jesus. Jesus é essa pedra Glória a Jesus. que instituiu aqui um reino eterno. Eu creio, eu faço parte. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Nós fazemos parte desse reino eterno, um reino que não passará. E na cruz do Calvário, um dos homens que estava ao lado de Jesus, ele compreendeu essa verdade, sabendo que era pecador, que merecia morrer. Na verdade,
verdade, ele sabia que não tinha jeito. Ele estava morrendo. Que ia expirar em pouco tempo. Mas ele olhou, ele percebeu. O Espírito de Deus mostrou a ele algo diante daquele homem. E ele defende aquele homem quando diz: nós, na verdade, merecemos estar aqui. Glória a Jesus. Mas este é justo. É o justo que veio nos justificar diante de Deus. Aquele homem sabia que não tinha méritos. Sabia que era pecador e merecia morrer. Aleluia. Mas sabia, diante daquele que é o Messias, que é a rocha eterna, ele pediu: Senhor, lembre de mim, quando entrares o teu reino na terra. Muito se discute se a resposta de Jesus tinha vírgula, tinha 2 pontos. Mas Jesus disse: hoje mesmo quero te dizer que você estará comigo no paraíso. Se foi naquele dia mesmo, ou depois, o mais importante, que aquele homem está com Jesus. E nós também estaremos com Jesus. Não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, Jesus. Jesus falando: na casa do meu Pai e muitas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para que onde eu, Jesus, esteja, nós também estejamos com Ele. Tem que discutir se vai ser no céu, nós temos uma visão do céu, ou na terra, no milênio. O detalhe é estar com Jesus. Glória a Jesus. Não somente com Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é Deus que encarnou. Ele é Deus que se fez homem por amor a nós. Ele é o nosso Salvador. É o nosso Senhor. Foi Ele que nos criou. E é Ele que nos redimiu. E é Ele quem nos leva para o céu. É Ele que nos batiza no Espírito Santo. Amém? É Jesus. Aleluia. E no Novo Testamento também diz que Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. E Pedro vai dizer mais adiante: e cada um de nós que recebemos Jesus no nosso coração como Salvador e Senhor, nos tornamos pedras vivas. Nós somos referências aqui na terra da rocha eterna. Porque carregamos em nós o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz isso e nós cremos, amém? Somos habitação, templos. Nós não somos crentes só aqui na igreja. Onde estivermos, nós carregamos a presença de Deus. Onde estivermos, nós somos santos ao nosso Deus. Onde estivermos, nós somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Seja na escola, no trabalho, em casa, no banheiro, na cozinha, na cama, no andar, no correr, no sentar, no deitar. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Meus amados, essa palavra também de Samuel nos diz que nós precisamos e devemos lembrar das obras de Deus na nossa vida e na história dessa congregação. Samuel levantou uma pedra para que as futuras gerações não esquecessem o que Deus havia feito para abençoar o povo dele, o povo de Israel. Deus agiu em favor de Israel contra os filisteus. E a memória
e a fidelidade divina em nossos corações, em nossa mente, exerce fé para prosseguirmos a cada dia. Quando nos lembramos do que Deus fez, quando nós vamos para a palavra e cremos no ato de Jesus ali na cruz, isso gera fé no nosso coração e nos leva a querer continuar a servir esse Cristo, porque as promessas dele nos apontam que um dia ele virá buscar a igreja. Glória a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: eu vou estar nesse momento com ele. Quem tem também, diga amém. Nós precisamos crer nisso. Mas também precisamos lembrar também um pouco da história dessa congregação. Como Deus, ele age através de pessoas que aparentemente, se fosse um eu, talvez um dos irmãos, a gente olha para aquela pessoa e diz assim: olha, não vai sair nada disso aí. Mas Deus é tremendo. Deus, ele age na vida de quem ele quer, como ele quer, porque ele é Deus. E é importante a gente saber um pouco da história dessa igreja. Mas eu quero me referir primeiro, falando a respeito de como Deus usa pessoas improváveis. É que de lá em 1700 e alguma coisa, 1800, tinha um sapateiro lá na Inglaterra. E esse sapateiro cristão, no coração dele, ardia um desejo de levar a mensagem que ele tinha, a mensagem de salvação. O nome desse sapateiro era William Perry, lá na Inglaterra. E na oficina dele, porque naquele tempo não tinha indústria de sapato, era tudo feito artesanalmente, ele na oficina dele tinha um mapa mundi na parede, e ele orava o tempo todo, pedindo que Deus mostrasse onde Deus queria que ele fosse para pregar o Evangelho. E aquele homem criou a Sociedade de Missões, que é conhecido também como as Missões Modernas. E nós, como batistas, nós hoje temos 3 juntas missionárias: a Junta de Missões Mundiais, onde temos missionários em vários países. Temos a Junta de Missões Nacionais, onde temos missionários em todo o Brasil espalhado. Temos a Junta de Missões Estaduais, onde temos missionários em toda a Bahia. E temos uma 4ª missões, que é essa, a urbana, a que age próximo da gente. E falando desse homem de Deus, que atravessou o mar para pregar o Evangelho lá na Índia, e tem uma história fantástica, onde muitas pessoas se converteram, apesar de ser um país mais populoso hoje, né? É a Índia. Às vezes a gente não tem noção de como tem cristão lá na Índia hoje. Tem mais cristão, provavelmente, que aqui no Brasil. Mas a Índia é um país muito idólatra. Adora muito Deus. Mas pense, tem um sapateiro que saiu da sua oficina, atravessou o mar, ganhou muitas almas para Cristo, amém? Aí eu quero compartilhar também, com respeito à história dessa congregação, que alguns anos atrás, creio que muitos aqui não eram nem nascidos, Deus pegou um jovem aqui da Bahia, ele se alistou na marinha, e como marinheiro, ele conheceu um colega, marinheiro também, e falou para ele de Jesus. E esse jovem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E lá no Rio de Janeiro, ele
instituiu família. Esposa, eu não tenho muita certeza, acho que são 7 filhos. São 7 filhos. Mas o sonho desse homem de Deus, que estudou teologia, foi consagrado pastor lá no Rio, era voltar para essa terra. Porque os pais dele é daqui do Covão e do Salgado. Deus, assim como falou ao coração dele, falou ao coração desse jovem marinheiro, e por isso ele desejou falar de Jesus para o povo dele, para a família dele, para os amigos dele. E por isso, essa congregação se tornou uma realidade. Amém? Isso faz com que a gente se lembre também daqueles irmãos que se deslocaram ali de Crisópolis para vir aqui colocar tijolo, colocar cimento. Teve aqui irmãos que, junto com esses irmãos, ergueram esse templo. Teve irmãos daqui que fizeram a parte elétrica. Mas isso quer nos dizer que a obra ela continua. E hoje, esse Deus que usou esses irmãos, está usando os irmãos que aqui estão hoje. Amém? E o nosso desejo, assim permitindo, que Deus tem controle de tudo, é que quem sabe, né? Daqui mais pouco tempo, essa igreja possa se tornar uma igreja que caminhe de forma independente na maneira de dizer, porque precisa todo o tempo da orientação do Espírito Santo. Amém? Meus amados, eu me recordo que essa igreja, antes dela surgir, ela teve alguns cultos que foram feitos aqui nessa escola. Eu me lembro uma vez que aqui já estava comprado esse terreno e tinha um marco aqui nesse terreno. E fez esse terreno, eu não sei se os irmãos vão me ajudar agora, se é um chafariz, é um chafariz, né? De água. Tinha um chafariz de água do lado aqui desse terreno. E os irmãos faziam culto aqui na escola, mas já tinha uma visão de uma igreja aqui nesse terreno. Então, o sonho de um jovem, ele se torna realidade, e nós estamos celebrando 14 anos da realização desse sonho. Mas esse sonho não morre em Deus, em Cristo, amém? Porque os irmãos estão aqui com as portas abertas, ainda que teve momentos que parecia que ia fechar, mas olha o que Deus tem feito, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e Ele é poderoso para continuar nos ajudando. O Deus que trabalhou na vida daquele povo lá no tempo de Samuel, Ele não cessou quando Samuel morreu. Ele continuou operando no povo dele. Esse mesmo Deus que realizou esse sonho, Ele vai continuar operando nessa congregação e no coração dos irmãos. Quem crê, diga amém. Meus amados, devemos continuamente confiar e crer em Deus nas nossas vidas e que Ele nos ajuda. A expressão até aqui, ela aponta para o passado, mas também
inspira para o nosso futuro. Precisamos ter um olhar adiante. O Deus que nos ajudou ontem, Ele continua nos ajudando e vai continuar nos ajudando. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Cristo, Deus. Essa é a fé que faz a diferença nas nossas vidas. Daquele que crê. Aquela pessoa que não tem fé, que não crê em Deus, que não espera em Deus, que não tem esperança de futuro. Quando essas pessoas passam pela experiência do funeral, aquela pessoa que não tinha esperança de futuro, eterno com Deus. Os familiares também que não tinham, vão chorar, vão desesperar, porque eles não sabem o que vai acontecer depois da morte. Mas para nós que cremos nas promessas de Deus, quando partimos, é com a certeza que temos um lugar garantido com o nosso Deus. Amém? Faz toda a diferença. Eu tenho uma irmã que ela é enfermeira no hospital e trabalhava na UTI. Ela disse que era diferente. Ela na época não era convertida ainda. Mas ela disse que ela observava, ela trabalhava na UTI e via muitas pessoas partirem. Mas ela disse que era diferente ver uma pessoa que não tem Cristo partindo, com semblante pesado, carregado, há uma luta para não querer partir para o outro lado. E ela observou que as pessoas que criam em Jesus como Senhor e Salvador, quando chegava nesse momento, semblante tranquilo, porque sabiam para onde estavam indo. Glória a Deus. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não sabe para onde vai, receba Jesus no seu coração, na sua vida, para ter esperança. Porque eu vou convidar os irmãos a citarem um versículo, lá de Lamentações, que meu pastor gosta muito de citar. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Vamos todos juntos? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Só pode vir dele e de mais ninguém. Amém? Meus amados, a promessa do nosso Deus, Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco, um dia sim e um dia não. É assim? Todos os dias, até a consumação. Eu tenho uma compreensão com respeito a isso. A consumação aqui de século vai ter fim. Mas lá no céu, o nosso Deus, o Deus que não tem princípio, não tem fim, um Deus que é eterno, todos os dias com Ele é a eternidade. Então, com Ele, meus queridos, nós só estamos aqui a caminho da eternidade com Ele, de sermos eternos. Então Ele está conosco todos os sem fim. Aleluia? Todos os dias. E Ele diz, nesse versículo, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos mandou fazer. Glória a Deus. Nós estamos celebrando 14 anos dessa congregação. Estamos memorizando um pouco da história, mas para dizer que é bom lembrar. Porém, melhor ainda é vivenciar o que Deus está fazendo e o que Ele tem por fazer na vida dos irmãos. Amém? Deus continua abençoando meus irmãos, crendo que Deus é o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas,
E a própria palavra diz que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou mesmo pedimos. Quem é poderoso para fazer? Jesus. Eu vou convidar aqui à frente o nosso irmão Alex. Aqui à frente. Vou convidar a família toda. Se você tem uma lista aqui para conviver, vem aqui, Alex. E eu vou convidar também o meu pastor, pastor Jacinto. Referência para a minha vida. E quero compartilhar com os irmãos. Hoje celebramos na Igreja Batista, no Evangelho, o dia do pastor. E o pastor Jacinto é uma referência, principalmente na nossa associação, na BL, porque a fé desse jovem marinheiro, ele aqui é o marinheiro que eu estou falando, esse jovem marinheiro aqui, ele tinha esse sonho de pregar o Evangelho aqui no povão. Não precisa subir não, aí mesmo embaixo. Eu e a Alex vamos descer para ele orar por nós, porque ela começa aí mesmo, pastor, não precisa subir não. A gente vai orar daqui a pouco. E esse jovem pastor, ele ali no bairro que nós morávamos, em Salvador, em Paris, eu sou testemunha de 6 igrejas só ali no bairro, de pastores que foram discipulados pelo pastor Jacinto e batizados pelo pastor Jacinto. Só no bairro, mas em outros bairros de Salvador e do interior também tem outros filhos espirituais do pastor Jacinto. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que o sonho em Deus, com Deus e da parte de Deus, ele realiza. Ele torna a realidade. Eu acredito que o pastor Jacinto não esperava. E eu estou citando esses 6 pastores, um deles é meu irmão mais novo. E eu posso dizer aos irmãos, com toda a convicção, eu digo, tive mais 2 pastores. Mas eu tenho o privilégio de ter sido discipulado e batizado pelo pastor Jacinto. Um privilégio maior de vir a ser de novo ovelha dele. Mas eu digo que se eu tivesse de escolher hoje alguém para ser meu pastor, aqui está um homem de Deus. Depois, eu iria escolher meu irmão, que é mais novo do que eu, discípulo dele. Mas aqui nessa congregação tem um pastor, Alex, e tem sido com vocês, depende de vocês, carece da oração de vocês, do apoio de vocês. Ele sozinho não vai fazer nada, não vai para lugar nenhum, mas com o apoio da igreja. Ele agora as forças quando ele tinha que dobrar o joelho, pedindo misericórdia a Deus. Ele precisa de que os irmãos entendam. Perfeito não é? Pense. Mas é uma bênção de Deus. E abriu a boca e declarou que ele tem um chamado da parte de Deus. Então, nosso pedido aqui foi dele. A gente vai tentando também, quando precisar, puxar a orelha. Mas é assim que o pastor faz. Vou convidar a igreja a ficar de pé. Não sei se me ajuda. Vai passar o microfone aqui para o pastor Jacinto. Como Matheus. Meu pastor Jacinto, e aqui na frente dele. Aqui está o Alex. Aqui está a congregação que está junto com ele, caminhando com ele.
Eu peço então para o Senhor que ore por essa igreja, por irmão Alex, por sua família, e depois ministre a bênção apostólica, em nome de Jesus. Posso dizer uma palavra? Pode. Os irmãos sempre. Ele quer falar um pouquinho. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Tem a cadeira? Respira fundo. Respira. Tudo na paz de Deus. Meus irmãos, qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus fica impressionado com o amor dele por nós. Sim ou não? Então, João 3,16 ele diz: ide por todo mundo, trazer o Evangelho de toda a criatura. Então, temos do nosso lado filhos, esposa, pai, mãe. E nessa escala, teremos que lembrar que todos eles precisam se salvar. Com quem Deus conta para essa tarefa? Conta com nós. Eu ouvi o chamado da salvação e abrimos o coração para Jesus entrar e nos transformar. Porque a nossa inclinação é só para vingança. Só para vingança. Mas, quando começamos a ouvir a palavra, descobrimos que Deus não é um Deus morto. Ele é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não mas tenha a vida. Glória a Deus. Deus pode nos enganar. Toda a promessa de Deus, Ele faz questão de mostrar a você que Ele cumprirá. Não é no seu dia, mas é no dia. Por isso a salvação é de graça. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você crê, o céu é o seu lugar. Aqui nós vamos todos passar. Todos. Se Deus permitir, dia 3, passo 92 anos. É comum isso? Todo mundo vive 92 anos? Só Deus pode realmente levar-nos a essa idade. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês o ID é para você também, para qualquer um de vocês. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, cumpra meu pedido aí. Cumpra isso. Leve a palavra de Deus a todos que eu falei.
precisam da sua família. E a sua família precisa se salvar. Mas só por Jesus isso é possível. Mas você tem que levar. É aceito com simpatia, às vezes não. Às vezes a coisa fica bem. Mas você sabe fazer. Continue orando. Orar, orar, até receber. Orar, orar, até certeza ter. Você tem certeza do que estou falando? Não precisa ter vergonha de dizer que não tem. Por que não tem? Porque a fé você não abriu para praticar. O que é que diz a Bíblia? Fé sem obra? Não. Então, deixa a fé encher teu coração. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você pega a Bíblia, a Bíblia falou tudo isso, só que aconteceu muito século antes de a gente ver também. Mas o que é que ela está falando no seu coração? Naquele tempo já havia alguém chamado povo de Deus, que temia a Deus. Mas alguém teve que ser o mediador entre essa palavra e ele. Então vamos orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Ficamos de pé. Nosso Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de ver essa congregação. O Senhor comprou a todos eles com o seu sangue ali naquela dura cruz. E pagando os nossos pecados por aquela morte. Então, meu Deus, agora concede a qualquer que ainda não tenha certeza de que Deus não mente, Deus não engana, já crê que vai sair daqui para você. O seu merecimento? Não houve merecimento. O merecimento foi dado pela morte de Jesus na cruz. Grande tem sido o teu amor para com todos que têm crido. Então, meu Deus, levanta muitos outros nesse lugar, abrindo o seu coração para aceitar Jesus como seu Salvador. Aceita, pois, nossa gratidão por tudo que tem sido feito até hoje. Abençoando o irmão Deck, dando força a ele, para continuar essa caminhada até Deus não quiser. E agora eu vou fazer mais uma última coisa. Qual é o que não tem aceitado que vai para o céu? Vem aqui para orar por você. Qual que não tem certeza que vai para o céu? Vem aqui à frente para orar por você. Oh, glória! Todo mundo tem certeza. Louvado seja. Porque Jesus prometeu e Jesus não mente. Isso é muito lindo, viu, velho? Perdoe-me. Perdoa a mim quando muitas vezes precisamos mais tarde. Obrigado pelo seu trabalho. Que Deus continue me usando para agora. Então, não havendo ninguém, aqui ficamos e até lá nos encontraremos no céu. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com
nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Agradecemos a todos que estiveram presentes. Vou passar a palavra para quem. Amém, meus irmãos. Nós agradecemos aos irmãos que se juntaram conosco para celebrar a Cristo nesse aniversário da nossa igreja. Convidamos os irmãos a que, se desejarem, se estiverem procurando a igreja de congregar, nos reunimos aqui aos domingos, pela manhã às 8 horas e à noite às 8 horas. Os irmãos estão convidados a congregar aqui conosco. Tá certo? Nós estamos assim encerrando este culto. Teremos agora uma confraternização. Que Deus abençoe a todos. Amém.